Pronto, deu certo. Faz algum tempo que eu tenho pensado na importância de gravar alguns vídeos mais aqui para o canal. E eu quero fazer uma breve reflexão com você nessa noite, se você me permite. Vamos fazer uma oração para iniciarmos? Santo e poderoso Deus, nós entramos na tua presença, muito agradecidos pela salvação que há em Cristo Jesus, pelo conhecimento bíblico que o Senhor nos oferece. E nós te pedimos humildemente que sejas o nosso professor, nos ensinando as verdades eternas que precisamos saber e estar cientes delas para o nosso breve reencontro. Queremos que daqui a pouco mais Jesus voltará a este mundo e quando ele vier queremos estar preparados. Abençoa-nos nessa noite, no estudo da sua palavra. Bênçãos que te pedimos, agradecidos por Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o tempo do fim é um assunto que nunca sai de foco. Hoje eu quero meditar com vocês um pouquinho em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos de 1 a 11. Irmãos, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? O que nós sabemos, queridos, dessas verdades? O que nós sabemos dessas verdades eternas do nosso Deus? Primeira coisa que nós sabemos é que sim, em breve Jesus voltará. E quando ele vier, nós queremos estar preparados para encontrá-lo. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão. A Bíblia diz que ele vem quando as pessoas estiverem desapercebidas. E a Bíblia diz que os sinais dos tempos estão todos muito claros para nós. Quando nós vamos à Bíblia e visitamos ela para sabermos e entendermos como que é esse vir como ladrão, algumas parábolas, algumas histórias ficam claras para a gente. Um exemplo é a parábola das 10 virgens. A Bíblia conta que 10 virgens estavam esperando o noivo chegar para o casamento. 5 delas eram prudentes e tinham azeite guardado, 5 delas eram loucas e não tinham azeite guardado. Quando de repente, à meia-noite, o noivo chegou e acordaram elas. Aquelas que não tinham azeite de reserva perceberam que as suas lamparinas
estavam para se apagar, elas pediram azeite das prudentes, das sábias. Essas disseram: não, não vamos dar o nosso azeite para vocês, senão vai faltar para nós e para vocês. Vão primeiro aqueles que vendem, para que vocês possam providenciar o azeite para a festa, para as bodas. E elas saíram para procurar o azeite, o noivo chegou, as 5 virgens sábias entraram com o noivo para o banquete, e mais tarde, quando chegaram as virgens nécias, o noivo disse para elas: olha, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Essa parábola fala exatamente de como o Senhor Jesus encontrará o mundo por ocasião da sua volta. Metade das pessoas estarão vivendo distante do querer do Senhor, metade das pessoas estarão vivendo distantes do ideal de Deus. Quando eu digo metade, é um grupo, né? Um grupo estará vivendo dessa forma, em desobediência, sem preparo, como loucos, mais preocupados com os seus interesses, com os seus prazeres, com as suas vontades, com os seus desejos, do que preocupados com a palavra do nosso maravilhoso Deus. Então, esse princípio ele é interessante, né? Que as pessoas hoje elas vivem exatamente assim. Outra figura de linguagem, uma profecia bíblica falando com relação às 7 igrejas do Apocalipse, é a parte lá do capítulo 3 de Apocalipse, quando fala das, da igreja de Laodiceia. A parábola das virgens, para quem não sabe, está em Mateus 25. E esse texto agora que eu estou citando, fazendo uma referência a Apocalipse capítulo 3, lá no final do capítulo, quando fala da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que não era nem quente e nem fria. E a Bíblia diz assim que por esse motivo Deus estava a ponto de vomitar Laodiceia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que se achava a última bolachinha do pacote, porque eles se achavam ricos, eles achavam que eles eram capazes, eram poderosos, nada tinham falta, exatamente como nós vivemos hoje. Quando você estuda um pouco da história do mundo, você percebe que a nossa geração talvez seja a geração mais bem-aventurada de todas as que houve antes da gente. Por quê? Porque nós temos os nossos armários comida guardada e estocada para no mínimo 2 semanas. Todos nós temos isso. Nós temos roupas dentro dos nossos guarda-roupas que dá para a gente usar por semanas. Se acabar a água, se acabar a energia elétrica para lavar roupa, você tem roupa que vai dar para você usar por semanas. Nos dias de Cristo se tinha uma única peça de roupa. Ou seja, nós somos realmente abastados e ricos como nunca antes. E Laodiceia se encontra assim. Como nós temos tudo, parece que nós não precisamos de Deus. Nós não estamos buscando a Deus com interesse de coração, com intensidade. E aí nós estamos vivendo uma vida cristã muito meia boca, uma vida cristã muito morna, uma vida cristã muito sem propósito, sem objetivo. E nós estamos distantes, bem distantes do ideal de Cristo. Ainda hoje, fazendo um estudo bíblico com alguém, a pessoa me disse assim, eu estudei com a pessoa sobre a marca da besta e o selo de Deus, e a pessoa disse assim, pastor, só me tira uma dúvida. Como que eu conheço tantos adventistas que parece que não sabem nada disso? O que acontece? Vocês guardam segredo desse assunto na igreja e só estão contando para mim que não sou adventista? É só porque vocês querem que eu me torne adventista que vocês me contam uma história dessas? E, queridos, tive que dizer para ela que, infelizmente, há, neste momento da história, muitos adventistas que não guardam o sábado direito. Nós temos muitos adventistas não seguindo as leis de saúde. Nós temos muitos adventistas não seguindo vários princípios da Bíblia. Estão vivendo diferente do querer do nosso Deus, como nunca antes. Quem é da igreja há mais tempo sabe que há pouco tempo atrás isso não acontecia. Você não tinha situações onde o adventista não sabia o porquê guardar o sábado. Ela perguntou para alguns colegas de faculdade: não, por que você guarda o sábado? Eu não sei, eu só guardo. Já pensou? Eu me pergunto, né, que tipo de jovem é esse? Que tipo de cristão é esse que passou tantos anos na igreja e não abriu a sua Bíblia, não estudou a sua Bíblia, não conheceu a sua Bíblia? Eu me pergunto o que será que tem sido pregado nos nossos púlpitos? O que será que tem sido ensinado pelos nossos pastores? O que nós estamos, de fato, o que está ocupando o lugar desses púlpitos que as pessoas parecem que já não sabem mais?
Às vezes não é que o púlpito esteja sendo culpado de forma errada. Às vezes é que a pessoa está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo, mas ela já está se fazendo de ouvidos moucos. Ela não está dando mais atenção para a palavra de Deus. A palavra de Deus entra por um ouvido, sai pelo outro. Ela não tem se preocupado, ela não tem estudado por conta. Nós vivemos um tempo, queridos, onde nós somos mornos, mornos como nunca antes. Estamos vivendo distantes da palavra de Deus. Estamos vivendo muito distantes do querer de Deus. Parece que os pais não estão ensinando para os seus filhos os princípios, não estão ensinando para os seus filhos os valores. Parece que entre nós perdeu-se o senso da iminente volta de Cristo. Ah, Jesus vai voltar? Vai voltar. Só que já demorou tanto, não sei se vai ser por agora, vai demorar bastante ainda. E nós estamos vivendo uma vida cristã bangalafubenga, nós estamos vivendo uma vida cristã meia-boca, nós estamos vivendo uma vida cristã meditabunda, surumbática, onde as pessoas não têm o prazer de serem cristãos, as pessoas não estão sentindo o prazer da alegria de viver em conformidade com a Bíblia, e parece que as pessoas estão permitindo que entre de forma sorrateira na vida delas valores e princípios que são muito diferentes do querer de Deus para nós. Eu me lembro de fui pastor numa igreja ali no centro de São Paulo, a igreja da Vila Buarque, que fica bem pertinho ali de Higienópolis, onde tem várias sinagogas judias. E eu me lembro que no sábado de manhã, eu dirigindo meu carro, indo para a igreja, eu passei em frente a um boteco. E nesse boteco tinha um judeu. O judeu estava usando um kippá. Ele tinha aquela franja, eu não sei dizer o nome da franja. Ele tinha na calça dele os filactérios para lembrar da lei de Deus. E estranhamente, aquele judeu ele tinha um cigarro enorme na boca e ele estava dentro do boteco e na mão direita dele um copo com cerveja. Eu olhei para aquilo e eu pensei assim: nossa, isso é um absurdo da religião vivida sem propósitos. Nós temos alguns adventistas que não estão vivendo muito diferente desse tal judeu aí, não. E as pessoas, elas realmente se distanciaram, sabe? Se enfraqueceram, estão mornas. E Deus fala, melhor fosse que vocês fossem frios ou quentes. Mas como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. É pesado, né? Bem pesado. E é nesse contexto, nesse interim, que nós vemos a palavra de Deus nos dizendo: o Senhor Jesus, que é o Salvador de vocês, ele vem como um ladrão. A palavra de Deus insistindo conosco para que nós não estejamos em trevas, para que nós possamos andar na luz, dizendo que nós somos filhos da luz, dizendo para nós que nós somos filhos do dia e que nós não devemos dormir como os demais. A verdade é essa, parece que um sono recaiu sobre a igreja e a igreja tem experimentado um torpor. Palavra bonita, né? A igreja tem experimentado um torpor bem desagradável, que coloca ela numa sonolência, numa lentidão muito grande. E, queridos, esses dias, algo me chamou a atenção. Nós, adventistas, sabemos que o mundo, muito em breve, vai se dividir em dois grandes grupos. O grupo dos que guardam os 10 mandamentos de Deus e o grupo que não guarda os 10 mandamentos de Deus. E nós não entendemos direito como que isso vai acontecer, mas nós acreditamos nas profecias e acreditamos que haverá, no final dos tempos, um decreto dominical com uma perseguição a todos aqueles que se opuserem a guardar o domingo como o dia do Senhor. E algo me chamou bastante atenção nesses últimos dias, quando eu me encontrei com o plano de governo do Donald Trump, caso ele seja eleito em 2025. Eu tenho aqui o texto em original. Se alguém precisar do texto em original, eu posso enviar para vocês. Não vou nem me preocupar aqui com o texto em inglês. Ao invés disso, eu vou ler para vocês aqui e comentar rapidamente a parte do texto que eu traduzi no Google mesmo. Meu inglês é maravilhoso, então eu uso o Google
tradutor. E o texto está falando sobre o quê? Ele está falando sobre o descanso sabático. O texto diz assim, olha, Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente, a tradição judaico-cristã, ela procurou honrar esse mandato por meio de regulamento de trabalho naquele dia. Além disso, um dia de folga compartilhado possibilita que famílias e comunidades possam desfrutar da folga juntos, em vez de agir individualmente, e proporciona uma cadência de vida mais saudável para todos. Infelizmente, que o dia de descanso comunitário foi corroído sob as pressões do consumismo e secularismo, especialmente para trabalhadores de baixa renda. Olha que interessante. O texto está falando que o sábado é o dia de descanso, segundo a tradição judaico-cristã, e que era muito bom que todo mundo pudesse guardar esse dia junto, porque usufruir de folga junto ajuda as famílias, é bom para as famílias, é bom para a comunidade, proporciona um estilo de vida mais saudável para todos. E, infelizmente, o dia de sábado ele foi corroído sob as pressões, olha, do consumismo e do secularismo, especialmente para trabalhadores de baixa renda. É interessante notar isso, né? O mundo sabe disso. O dia de guarda, o dia santificado por Deus, é o sábado. Lá na sua Bíblia, na primeira página dela, quando Deus termina de criar o mundo, Gênesis 2, de 1 a 3, fala que Deus abençoou, descansou e santificou o dia de sábado. Ele separou o sábado para ser um memorial, um templo no tempo, um memorial de que ele é o Criador de todas as coisas. E não tem para onde correr. O sábado é o dia de guarda, segundo a Bíblia Sagrada. Se pesquisa a Bíblia toda, não tem momento nenhum falando que o domingo é dia de guarda. Mas chama atenção quando a gente vê no plano de governo do partido dizendo o seguinte: olha, o Congresso deve encorajar o descanso comunitário, alterando o dia da semana. A feira aqui é o dia da semana. Então, eles estão sugerindo, e você vai ver de agora em diante, a sugestão é que o sábado seja substituído pelo domingo. Eu achei isso incrível, maravilhoso. Aí vem explicando, né, a lei de padrões trabalhistas para exigir que os trabalhadores sejam pagos por tempo e metade por horas trabalhadas no sábado. Esse dia seria qual? O domingo padrão. Então vamos pegar esse sábado espiritual da Bíblia, vamos substituir ele pelo domingo. Só que olha só, eles são legais. Eles dizem assim, exceto para empregadores ou empregados, né, que observem o sábado de um horário diferente, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Por um primeiro momento, você fala assim, puxa, que legal. Eles estão contemplando nós, adventistas, também, estão contemplando os judeus, estão contemplando os batistas do sétimo dia, eles estão contemplando os nossos irmãos da igreja Congregação Cristã do sétimo dia, os assembleanos do sétimo dia. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje nós temos no mundo pessoas de quase todas as religiões que são observadores do sábado. O sábado não é uma premissa dos adventistas, o sábado não é uma premissa dos judeus, o sábado é uma premissa da humanidade. Quando Deus criou o sábado, ele criou o sábado para Adão e Eva. E Adão e Eva eram humanos, não eram judeus. Então ele contempla a gente e diz assim, a obrigação, em vez disso, seria transferida para este período. O que poderia funcionar nas horas do domingo, que é o novo sábado, né? Apenas casas de culto e também hospitais e socorristas. Todos os demais não trabalhariam. Interessante, né? Eu acho isso maravilhoso, é aquilo que nós estamos esperando. Enquanto alguns conservadores acreditam que o governo deveria incentivar certa observância religiosa, tornando-a mais cara para os empregadores e consumidores que não participem dessas observâncias, acreditam outros conservadores que o papel do governo é proteger o livre exercício da religião, eliminando barreiras em vez de erguê-las, considerando que a imposição de regras de horas extraordinárias conduziria a custos mais elevados e um acesso limitado a bens e serviços e reduziria o trabalho disponível no sábado,
ao mesmo tempo que incentiva algumas pessoas, por meio de salários mais altos, a desejar trabalhar no sábado. O papel adequado do governo ajuda a permitir que os indivíduos pratiquem sua religião e reduz as barreiras às opções de trabalho para as relações frutíferas entre empregadores e empregados. Do que eles estão falando? Da importância de se ter leis que realmente vão obrigar as pessoas a guardarem o domingo. E o que isso mostra para mim e para você? Isso mostra para mim e para você que o tempo está mais próximo do que nunca. Isso mostra para mim e para você que não vai demorar muito, nosso Senhor vai voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. E como é que nós nos encontramos? Nós nos encontramos mornos. Nós nos encontramos letárgicos. Nós nos encontramos dormindo. Nós nos encontramos não vivendo os princípios, não vivendo o querer de Deus, não vivendo em obediência à palavra. Será que quando a profecia dizia que o nosso Senhor voltaria como um ladrão, ele viria como um ladrão porque nós estaríamos desapercebidos? Ah, queridos, nós precisamos acordar. Alguma coisa de verdade precisa mudar em nosso coração. Alguma coisa de verdade precisa mudar em nossa vida. Se nós cremos na palavra, vamos viver em conformidade com ela. Se nós não cremos na palavra, talvez seja o caso de nós a abandonarmos e a deixarmos. Mas não vamos permitir para nós essa mornidão, essa letargia. Às vezes, parece que o inimigo veio e semeou o joio e nós somos o joio. Deus tenha misericórdia de nós. É chegado o tempo, queridos, de que aqueles que estão dormindo precisam acordar. Aqueles que estão embriagados precisam ficar sãos. Porque ora vem Senhor Jesus. Daqui a pouco mais ele volta para nos buscar a todos. E se nós continuarmos assim, tão letárgicos, tão sonolentos, nós não vamos reconhecer os sinais e não estaremos prontos para subir com ele. Deus tenha misericórdia de nós, né? Vou pedir para você um favor, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Deus abençoe muito a sua vida. E se você puder me ajudar, pegue esse vídeo e compartilhe no grupo da sua igreja. As pessoas precisam ter acesso a essas informações. Hoje, se o Donald Trump ganhar a eleição, no plano de governo dele já contempla um decreto dominical, a observância do domingo como dia sagrado, dia santo. E não se fala ainda em perseguição, não se fala ainda em uma série de coisas que você sabemos como terminará tudo isso. Mas não sei se ele vai ganhar, se ele não vai ganhar, não importa. Apenas eu tenho certeza que as profecias bíblicas do Apocalipse se cumprirão todas elas. Deus te abençoe, um forte abraço. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar com você neste momento, você me permite? Se você pode, feche seus olhos, curve a sua fronte. Santo Deus, olha com misericórdia para cada um de nós neste momento. Veja os nossos pecados, veja os nossos caminhos maus e derrama sobre a nossa vida uma porção dobrada do teu Espírito, para que nós possamos dizer não ao pecado, para que nós possamos dizer não ao nosso egoísmo, para que nós possamos dizer não ao nosso orgulho, para que nós possamos dizer não à nossa avareza. Ao invés disso, Senhor, coloque nosso coração à disposição de te amar de verdade, de te servir de verdade, de anunciarmos um mundo que em breve Jesus voltará, que a lei de Deus ainda é válida e que é seu desejo, Senhor, que um povo esteja lhe aguardando em obediência aos teus reclamos, em obediência aos teus 10 mandamentos. E quando isso acontecer, Senhor, que nós estejamos apercebidos, que nós estejamos prontos, preparados. Mas eu sei, Senhor, que nós não nos prepararemos se nós não nos dispusermos agora a fazermos o que precisa ser feito. Batiza-nos com teu poder, salva-nos para o teu reino. Nós lhe pedimos esses favores no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço. Deus abençoe a vida de todos vocês.